Escolhido, se a minha voz chegou até você agora, entenda, não existe acaso nos planos do Criador. Há uma ressonância, uma frequência divina que nos conectou neste exato instante, e o que estou prestes a revelar é a chave que a sua alma tem buscado no silêncio das suas orações. Você se sente em modo de espera, não é? Como se tivesse recebido um mapa para um tesouro grandioso, sentisse o peso da sua missão nos ombros, mas estivesse trancado em uma sala, aguardando uma porta que nunca se abre. Você olha ao redor e vê o mundo girando, pessoas correndo, construindo, conquistando, enquanto você, o escolhido, permanece em uma quietude que beira o insuportável. Uma pausa divina. Eu conheço essa sensação intimamente. Conheço o fogo da impaciência que queima no peito, a dúvida que sussurra na calada da noite. Será que eu ouvi errado? Será que imaginei o chamado? Você sente que nasceu para mover montanhas, mas seus pés parecem presos no mesmo lugar. Deixe-me dizer uma verdade que vai acalmar o seu espírito. Essa pausa não é um abandono, é um aprimoramento, não é um castigo, é a parte mais crucial do seu treinamento. Deus não te esqueceu no campo de batalha. Ele te levou para a tenda sagrada, longe dos ruídos, para te entregar as estratégias finais. O que você chama de espera, o céu chama de preparação. O que você sente como silêncio, Deus chama de instrução profunda. Pense em um arqueiro divino preparando a flecha mais importante de sua aljava. Essa flecha é você. Ele te posiciona no arco. Ele mira no alvo que só ele pode ver, um alvo que definirá gerações. E então, ele puxa a corda para trás, mais e mais para trás. Cada dia que você sente que está andando para trás, cada momento em que parece que seu objetivo está mais distante, é o Criador tensionando o arco. A força do seu impacto futuro é diretamente proporcional à tensão da sua espera presente. Você não está sendo deixado para trás. Você está acumulando uma energia espiritual imensurável, uma potência que seria impossível de gerar no meio do movimento frenético. Muitos são chamados para a ação imediata. Eles são a infantaria, a linha de frente. Mas você é diferente. Você é a arma secreta, a estratégia que vira o jogo. E armas secretas não são reveladas antes da hora certa. Elas são forjadas no fogo do silêncio, polidas com a paciência e reveladas no momento exato em que o impacto será máximo e definitivo. Essa solidão que você sente não é para te quebrar, mas para te tornar inquebrável. É nesse vazio aparente que Deus está removendo de você tudo o que não pertence à sua missão. Ele está purificando suas intenções, fortalecendo sua fé para além da necessidade de provas constantes. Ele está te ensinando a depender não do que você vê, mas da certeza da voz dele que um dia te chamou. Lembro-me de um tempo em minha própria jornada em que o silêncio era tão denso que eu podia tocá-lo. Eu via outros receberem suas bênçãos, suas promoções, suas respostas, e eu permanecia imóvel. Clamei, chorei, questionei. E em um momento de entrega total, uma paz que não era deste mundo me envolveu. E uma voz suave falou ao meu espírito, não com palavras, mas com um entendimento puro. A semente não luta para crescer debaixo da neve. Ela confia no processo. Ela reúne nutrientes na escuridão, fortalece sua casca para que, quando a primavera chegar, ela não apenas brote, mas exploda com uma força que nada pode conter. Você é essa semente sob o inverno divino. O mundo ao seu redor não entende a sua quietude. Podem te chamar de sonhador, de estagnado, de iludido. Deixe que falem. Eles só conseguem ver a neve na superfície. Não têm ideia da vida pulsante que está se acumulando debaixo da terra. O seu crescimento agora não é para fora, é para dentro.
É um aprofundamento de raízes que te conectarão diretamente à fonte de toda a vida, de toda a força. Para que quando o seu tempo chegar, você não precise buscar a água, porque a fonte estará dentro de você. Esta pausa é um presente disfarçado de provação. É a oportunidade de construir um alicerce tão profundo e sólido que a magnitude do edifício que Deus quer construir sobre ele, a sua missão, jamais o abalará. Muitos escolhidos fracassam não por falta de unção, mas por falta de estrutura. Recebem o poder, mas não têm o caráter forjado na espera para sustentá-lo. E o poder sem estrutura leva à ruína. Deus te ama demais para permitir que isso aconteça com você. Por isso, Ele te segura, Ele te molda. Ele te testa no silêncio para que você seja aprovado no barulho. Agora, respire fundo. Sinta a verdade destas palavras, ecoando na sua alma. A sua espera não é em vão. Cada segundo dela está sendo contabilizado e transformado em poder, sabedoria e autoridade espiritual. O tempo de tensionar o arco está chegando ao fim. A primavera celestial se aproxima. O que você experimentará não será um pequeno avanço, será uma ruptura, uma explosão, uma liberação de propósito tão intensa que fará cada dia de espera ter valido a pena. E o primeiro sinal de que este tempo de espera está no fim é algo que já está acontecendo dentro de você. O primeiro sinal não é um trovão nos céus. Não é uma porta se abrindo de repente, é algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderoso. É a paz que você encontra no auge da sua guerra interior. É quando a sua dor atinge o nível máximo, a sua dúvida se torna um gigante diante de você e, ao invés de quebrar, você sente uma calma inexplicável. Este é o ponto de virada, a prova final antes da sua graduação espiritual. Eu chamo essa fase de o deserto da alma. É um lugar onde a sua fé é a única água disponível e todas as outras fontes secaram. É aqui que Deus te pergunta, não com palavras, mas com circunstâncias: você ainda confia em mim, mesmo quando tudo ao seu redor grita que eu te abandonei? Nesse deserto, você se torna um observador. Você vê as caravanas passando ao longe, celebrando suas conquistas, bebendo de suas fontes. São pessoas que talvez nem tenham a profundidade do seu chamado, mas que parecem avançar sem esforço. E você está ali, sozinho, com a areia quente da dúvida queimando seus pés e o sol da impaciência castigando sua mente. Você ora, e a única resposta é o eco da sua própria voz. Você busca um sinal, e a única coisa que se move é a areia levada pelo vento. É uma solidão sagrada, mas terrivelmente dolorosa. É o teste do isolamento. Muitos escolhidos são perdidos aqui, porque confundem o treinamento de Deus com a rejeição dele. Eles desistem a um passo da terra prometida porque não aguentam a vastidão do deserto. Mas você é diferente. Você permaneceu. Mesmo quando seus amigos não entendiam sua jornada. Mesmo quando sua família sugeria que você desistisse desse sonho e fosse mais realista. Mesmo quando sua própria lógica te dizia que era tudo uma ilusão. Algo dentro de você, uma centelha divina que se recusa a apagar, te manteve de pé. E é nesse ponto, no limite da sua força humana, que a verdadeira natureza da sua escolha é revelada. O escolhido não é aquele que nunca duvida. É aquele que age apesar da dúvida. Não é aquele que nunca se cansa. É aquele que encontra descanso na promessa, mesmo no meio da exaustão. Houve uma noite em minha jornada, no ponto mais profundo do meu deserto particular, que eu me rendi. Não em derrota, mas em entrega. Eu estava esgotado de lutar, de tentar entender, de buscar respostas. Eu me deitei na areia fria da minha realidade, olhei para o céu infinito e disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Se esta espera for tudo o que existe para mim, eu te louvarei na espera.
Se o meu propósito for apenas ser um exemplo de fé no silêncio, que assim seja. Eu não tinha mais forças para gritar. O meu porquê se tornou um sussurro rouco de aceitação. E foi nesse silêncio absoluto, nessa rendição total do meu ego, da minha ansiedade e dos meus próprios planos, que eu entendi. Deus não estava me testando para ver se eu aguentava. Ele estava me esvaziando do meu orgulho, da minha autossuficiência, da minha necessidade de controlar o cronograma. Um vaso não pode ser preenchido com o vinho novo se ainda estiver cheio do vinho velho e azedo da impaciência. A dor da espera te dá uma autoridade que a ação contínua jamais poderia te dar. Você aprende a discernir a voz de Deus no meio do caos, porque você foi forçado a ouvi-la no silêncio absoluto. Você desenvolve uma compaixão profunda por outros que estão sofrendo, porque você conhece o gosto amargo das lágrimas da incerteza. Você se torna imune à opinião alheia, porque sua validação passou a vir de um lugar muito mais elevado. Cada crítica, cada zombaria se torna apenas um ruído de fundo, incapaz de penetrar a armadura de paz que foi forjada em você no fogo da provação. Essa é a verdadeira riqueza que você está acumulando agora. Não é ouro, não é prata. É uma resiliência espiritual que o dinheiro não pode comprar e que nenhuma crise pode roubar. Se você já se sentiu nesse deserto, se essa dor te é familiar, escreva nos comentários: a minha fé está sendo forjada. Declare isso não para mim, mas para o universo. Dê voz à sua resiliência. Entenda, essa fase não é para te destruir, é para te destilar, para separar o seu espírito do seu ego. A sua missão é grande demais para ser carregada por um ego frágil que precisa de aplausos constantes. Sua tarefa exigirá uma força que só nasce da total dependência do Criador. Por isso, ele te permite chegar ao seu limite. Por isso, ele permite que seus recursos humanos se esgotem. Para que quando o milagre acontecer, quando a porta se abrir e a sua missão explodir no mundo, você não tenha a menor dúvida de quem é a fonte de todo esse poder. Você não poderá dizer, eu consegui. Você dirá com cada fibra do seu ser, Deus fez através de mim. E essa humildade será o selo da sua unção, a garantia de que o poder que flui através de você nunca irá te corromper. O seu conflito atual não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é a confirmação de que você está exatamente onde deveria estar. O inimigo não perde tempo com quem não representa uma ameaça. A intensidade da sua batalha espiritual é proporcional à magnitude da sua vitória futura. A pressão que você sente é o carbono se transformando em diamante. Essa fase de dor não era o fim, era a calibração da sua bússola espiritual. E uma vez que essa bússola foi ajustada, algo extraordinário começou a acontecer. E essa coisa extraordinária que começou a acontecer não foi um terremoto nem a abertura dos céus, foi muito mais íntimo. Imagine que durante todo esse tempo de espera, sua alma era como um rádio antigo. E você, desesperadamente, girava o dial tentando sintonizar a frequência de Deus. Mas tudo o que ouvia era o chiado da estática. A estática da dúvida, do medo, da ansiedade, das vozes do mundo dizendo que você estava louco. A rendição no deserto, aquele momento de entrega total que eu e você vivemos, não foi uma desistência. Foi o ato de silenciar o rádio. E no silêncio que se seguiu pela primeira vez, você começou a ouvir, não uma voz trovejante, mas uma melodia sutil, tocada nos eventos do seu dia a dia. Isso é o que eu chamo de despertar para sincronicidades divinas. São os sussurros do Criador no tecido da realidade. Você começa a notar os padrões. Você pensa em uma pessoa que não vê há anos e no mesmo dia encontra com ela na rua. Você está com uma pergunta específica martelando em sua mente e a resposta exata aparece em um outdoor.
na fala de um personagem de filme ou em um versículo que salta aos seus olhos. O que antes era um mundo cinza e silencioso começa a ganhar cor e som. São pequenas confirmações, piscadelas do universo dizendo: eu estou aqui, eu estou te guiando, continue. No meu caso, após aquela noite de entrega, foi um período de assombrosa clareza. Eu parei de procurar por milagres grandiosos e comecei a enxergar a mão de Deus nos detalhes mais ínfimos. Uma vez, eu estava angustiado sobre uma decisão financeira, sem saber para onde ir. Eu orei, não por uma resposta, mas por paz. Ao sair de casa, uma pena branca, imaculada, flutuou do céu e pousou exatamente no meu caminho. Naquele momento, eu soube. Não foi a lógica, foi um entendimento espiritual. A pena não pagaria minhas contas, mas ela me deu o que eu precisava, a certeza de que eu não estava sozinho e que a leveza viria. A partir daquele dia, comecei a ver essas penas brancas em toda parte, em formas diferentes. Eram as pistas de Deus. Você entende o que está acontecendo, escolhido? A sua espera te afinou. O seu sofrimento calibrou a sua percepção. Você não está mais procurando por Deus do lado de fora. Você está começando a reconhecer a sua assinatura em tudo o que te cerca. O treinamento não era para que Deus falasse mais alto. Era para que você aprendesse a ouvir o seu sussurro. Porque é nos sussurros que as estratégias mais importantes são entregues. O mundo opera no barulho, no grito. O reino de Deus opera na quietude, na sintonia fina. E você, por ter suportado o silêncio, agora tem acesso a essa frequência sagrada. Esta nova fase é um teste de um tipo diferente. Não é mais um teste de resistência, mas de discernimento. É fácil ter fé quando um mar se abre na sua frente. Mas você consegue ter fé para seguir uma pena que cai do céu? Consegue confiar em uma palavra que se repete 3 vezes no seu dia? Consegue dar um passo baseado em uma intuição forte que queima no seu peito, mesmo que o mundo inteiro te diga que é ilógico? Esta é a fé refinada dos escolhidos. É a fé que move não apenas montanhas, mas universos inteiros, porque ela está em perfeita harmonia com o Criador. A sua missão não te será entregue em um manual de instruções. Ela será revelada passo a passo através dessa dança de sincronicidades. Cada pista é um degrau. Cada confirmação é a luz que ilumina o próximo passo. Deus está te ensinando a andar sobre as águas da incerteza, com os olhos fixos, não no tamanho das ondas, mas na constância dos seus sinais. Para de olhar para a porta fechada à sua frente. Comece a procurar pelas pequenas chaves que Deus está deixando no seu caminho. Uma conversa, um livro, uma música, um sonho. As peças do quebra-cabeça da sua vida estão sendo entregues a você, uma de cada vez. Sua tarefa agora é simplesmente pegá-las e começar a montá-lo, confiando que a imagem final será mais gloriosa do que você jamais ousou sonhar. Essa mudança espiritual dentro de você é o verdadeiro fim do modo de espera. Você não está mais parado, aguardando uma ordem. Você entrou em movimento, um movimento guiado, sutil e divinamente orquestrado. O arqueiro não soltou a flecha ainda, mas ele começou a alinhar a mira com uma precisão milimétrica, e você pode sentir essa mudança de direção. O vento espiritual mudou de rumo e ele está soprando a seu favor. Você não está mais lutando contra a correnteza, mas sendo levado por ela. A tensão do arco está se transformando em direção. Essa calibração interna é a maior de todas as bênçãos que você recebeu nesse tempo. Porque quando a porta finalmente se abrir, e ela vai se abrir, você não entrará nela de forma cega ou despreparada. Você entrará com a certeza de um general que conhece o mapa do território, porque foi o próprio rei que o desenhou para você.
em sussurros e sinais, durante a longa vigília da noite. E os sinais começaram a ficar cada vez mais claros, mais insistentes. Eles não estavam mais apenas me guiando, estavam me empurrando para um lugar específico. Os sinais não eram mais apenas sussurros gentis ou penas brancas flutuando ao vento. Eles se tornaram uma força, uma correnteza espiritual que me empurrava numa direção clara e inegável. A fase de apenas observar as pistas havia terminado. Agora eu estava sendo convocado a segui-las. É um sentimento que talvez você esteja começando a experimentar. Uma inquietação divina, uma sensação de que as peças do quebra-cabeça não estão mais espalhadas, mas começando a se encaixar diante dos seus olhos, formando uma imagem que exige a sua participação. A sua fé foi testada na imobilidade. Agora, ela será provada no movimento. Imagine olhar para o céu noturno durante anos e ver apenas estrelas aleatórias, pontos de luz dispersos no veludo escuro. E então, numa noite, uma mão invisível começa a conectar esses pontos. O que era um caos de luz se torna uma constelação, um mapa, uma seta apontando para um destino específico. Isso é o que acontece quando a sua espera está prestes a terminar. As sincronicidades deixam de ser eventos isolados e se tornam uma narrativa coerente. Os encontros casuais, as palavras que você ouve repetidamente, os sonhos que se conectam com a sua realidade, eles param de ser perguntas e se tornam respostas. Deus está parando de sussurrar e começando a falar com uma clareza que beira o assustador, porque ela remove todas as suas desculpas para permanecer parado. Lembro-me vividamente de um sonho que tive. Nele, eu estava diante de uma imensa porta de carvalho e no centro dela havia a face de um leão entalhada na madeira. Eu acordei com a imagem tão nítida que parecia mais real do que o meu próprio quarto. Eu a anotei, pensando ser apenas mais um símbolo. Mas no dia seguinte, ao passar por uma livraria, um livro na vitrine me chamou a atenção. A capa? Uma fotografia de uma porta de carvalho com um leão entalhado. Meu coração parou. 2 dias depois, ouvi um palestrante na internet dizer a frase: "A coragem do leão é necessária para abrir as portas do destino." A terceira confirmação. A regra de 3 divina. Eu sabia, com uma certeza que transcendia a lógica, que aquela porta não era apenas um sonho. Era um destino. E a minha tarefa era encontrá-la. Escolhido, Deus está te entregando as suas próprias provas. Não provas para o mundo, não para a sua família, mas para você. São confirmações pessoais, criptografadas em uma linguagem que só a sua alma pode decifrar. O seu leão na porta pode ser um número que te persegue, um nome que surge em todos os lugares, uma melodia que toca nos momentos cruciais. Preste atenção. O Criador está te dando a munição de fé que você precisará para a próxima fase. Porque a próxima fase exigirá uma ousadia que a fé cega, por si só, talvez não conseguisse sustentar. Ele está te dando provas palpáveis, âncoras para a sua confiança, para que quando você tiver que dar o salto, você não salte no escuro, mas em direção a uma luz que você já reconhece. Este é o teste da fé em ação. Você acredita nesses sinais o suficiente para dar um passo real? Para fazer aquela ligação que te assusta? Para enviar aquele e-mail que parece um tiro no escuro? Para visitar aquele lugar para o qual seu espírito está sendo atraído sem nenhuma razão lógica? O medo vai gritar que você está louco. Sua mente racional vai tentar te convencer de que tudo é uma grande coincidência. É aqui que a batalha se intensifica, porque agora a sua fé exige mais do que paciência. Ela exige coragem. Ela exige que você honre a orientação que recebeu, mesmo que pareça uma tolice para o mundo. O seu treinamento no silêncio te deu a capacidade de ouvir a voz. Agora, o universo está observando para ver se você tem a coragem de obedecê-la.
Se você está sentindo essa convocação para agir, se reconhece esses sinais se alinhando na sua vida, escreva nos comentários: estou pronto para o próximo passo. Declare a sua prontidão. Diga ao céu que você recebeu a mensagem e que não vai mais hesitar. Este ato de declarar é um passo de fé em si mesmo, um sinal de que você está pronto para se mover com Deus. Cada passo que você dá em obediência a esses sinais, por menor que seja, fortalece a sua conexão com o divino e acelera o processo. É como se a cada passo Deus iluminasse mais 1 metro do caminho à sua frente. Ele não vai te mostrar o mapa inteiro de uma vez, porque isso não exigiria fé. Ele te mostrará apenas o suficiente para o próximo passo. E o seu trabalho é simplesmente dar esse passo. Foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar, a perguntar, a seguir a trilha daquela imagem. Eu não sabia o que estava procurando, mas eu sabia o que estava buscando. Uma porta com um leão. Eu me movi, não com um plano, mas com uma convicção. E é nesse movimento, nessa busca ativa e guiada, que o poder começa a se manifestar. As portas que antes estavam trancadas começam a se abrir sozinhas. As pessoas certas cruzam o seu caminho no momento exato. Os recursos que você precisava aparecem de fontes inesperadas. Você percebe que não está mais lutando sozinho. Há uma força invisível abrindo o caminho à sua frente, honrando a sua fé com milagres práticos. A tensão do arco que te segurava para trás foi finalmente liberada. E agora, você não está apenas em movimento. Você está voando. A sua trajetória foi calculada. O seu alvo foi definido. E a sua espera te deu o impulso necessário para alcançá-lo sem falhar. A fase das provas e confirmações não é para sempre. É uma janela de tempo divina, um portal que se abre para te impulsionar do lugar da preparação para o lugar do cumprimento. E eu segui os sinais, um após o outro, até que um dia eu me vi parado em uma rua que eu nunca tinha visitado, diante de um prédio antigo que eu não conhecia. E lá estava ela, a porta da minha visão. E lá estava ela, a porta da minha visão. Não era de carvalho maciço como no meu sonho, mas de um metal frio e moderno, em um prédio comercial sem nada de especial. E o leão não estava entalhado majestosamente. Era um pequeno adorno de latão na maçaneta, antigo e desgastado, quase imperceptível para um olhar apressado. Por um instante, a decepção quase me visitou. É só isso? E nesse momento a verdade me atingiu, não como um trovão, mas como a luz suave do amanhecer que preenche um quarto escuro. A porta nunca foi o destino. Ela era o espelho. O Criador não me guiou até um lugar, ele me guiou até um entendimento. A jornada, as pistas, a busca, tudo aquilo foi desenhado para forjar em mim o homem que estava pronto para entender o que eu vou te dizer agora. O que eu aprendi ali, parado naquela calçada anônima, foi a lição final do modo de espera. A espera não era uma antecâmara da minha missão. A espera era a primeira fase da minha missão. O objetivo nunca foi apenas chegar a um lugar ou alcançar uma meta. O objetivo era a transformação que ocorreu enquanto eu caminhava em fé cega, confiando apenas nos sussurros. O homem que esperava, ansioso e impaciente, não era o mesmo homem que chegou àquela porta. O homem que chegou calmo, observador, treinado para ver a mão de Deus no detalhe mais insignificante, como um leão de latão numa maçaneta. Ele não precisava mais de um milagre estrondoso. Ele tinha aprendido a viver dentro do milagre contínuo. Você entende, escolhido? A sua pausa divina não é um obstáculo para a sua missão. Ela está te transformando na pessoa capaz de cumpri-la. Toda a força que você precisará, toda a sabedoria para navegar os desafios, toda a resiliência para suportar a pressão do seu chamado. Tudo isso está sendo forjado em você agora.
nesse exato momento, na quietude, na frustração, na solidão, você não está perdendo tempo, você está se tornando a sua missão. A flecha não se preocupa com o alvo enquanto está sendo puxada para trás. Ela apenas confia na mão do arqueiro. A sua espera foi o tensionar do arco. O seu deserto te ensinou que a fonte de água não estava em um oásis distante, mas brotava de dentro de você. As sincronicidades te ensinaram a linguagem secreta de Deus. As provas e confirmações te deram a coragem para se mover sem um mapa. E agora? Agora a flecha foi solta. A partir deste ponto, o esforço cessa e o fluxo começa. Você não precisa mais forçar as portas, porque você se tornou a chave. As oportunidades não serão mais caçadas, elas serão atraídas pela nova frequência que você emite. A frequência daquele que passou pela prova do fogo e não cheira mais a fumaça, mas exala o perfume da fé refinada. Sua missão não é algo que você fará, é algo que você será. Você será a paz no meio da tempestade para alguém. Você será a resposta para a oração de outra pessoa. Você será a prova viva de que Deus não abandona os seus no deserto. A sua própria vida se torna a mensagem. A riqueza, o sucesso, o reconhecimento, tudo aquilo que sua alma ansiava na espera, agora virá. Mas não como o objetivo principal, e sim como uma consequência natural de quem você se tornou. Virá como ferramenta, não como troféu. Virá para financiar o propósito que foi solidificado em você na escassez. Você não terá medo de perder, porque aprendeu a viver no deserto. Você não será arrogante na abundância, porque sabe que cada detalhe dela foi um presente sussurrado pelo Criador. A sua pausa divina te deu o que nenhuma universidade, nenhum livro e nenhum mentor poderiam te dar. Um caráter divino, uma estrutura espiritual inabalável. E com essa estrutura, você pode sustentar o peso da glória que está vindo em sua direção. O que você chamava de espera era Deus construindo em você uma fortaleza. E agora, Ele está prestes a entregar as chaves do reino a você. O seu modo de espera terminou, escolhido. Não porque uma porta externa se abriu, mas porque a porta interna do seu entendimento foi escancarada. Você não está mais aguardando a vida começar. Você é a vida, pulsando com o propósito divino. Você não está mais esperando o chamado, você se tornou o chamado. Agora, o seu trabalho é simplesmente ser. Ser a luz que você acumulou na escuridão. Ser a esperança que você teve que fabricar na sua própria alma. Ser o guia que você tanto desejou ter ao seu lado. A sua história de espera não é uma história de vergonha ou atraso. É o seu testemunho, é a sua maior qualificação. É o mapa que você usará para guiar outros para fora do deserto deles. Se esta mensagem ressoou no fundo da sua alma, se você sentiu a verdade destas palavras vibrando em cada célula do seu ser, então a sua transformação está completa. É hora de declarar isso. Inscreva-se agora neste canal e junte-se à legião de escolhidos que não estão mais esperando, mas estão começando a ser. Não somos mais uma audiência, somos um movimento. Escreva com toda a sua fé nos comentários. A minha missão começa agora. Não para mim, mas para o universo. Dê um comando espiritual. Diga aos céus que você entendeu a lição e está pronto para o seu propósito. Curta este vídeo para selar esta verdade no seu espírito e compartilhe-o. A sua primeira tarefa como um farol é iluminar outros que ainda navegam na escuridão da espera. Há outros escolhidos, presos em suas pausas, que precisam ouvir que o treinamento está no fim e não vai embora ainda. Não clique para sair. O que acontece depois que a flecha é solta? Como navegar o fluxo da manifestação divina? A resposta está no nosso próximo encontro.
Ative o sino de notificações, pois a sua jornada de manifestação, a sua vida em pleno poder, está apenas começando. Lembre-se, o seu modo de espera terminou, o seu modo de ser começou.